Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos para participar, amém? Quero dizer que é motivo de bastante alegria estar aqui mais uma vez, reunidos com os irmãos, adorando e bendizendo esse Deus que é grande e que é digno de todo louvor. Quero dizer também que é bastante responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. Confesso para os irmãos que eu estou um pouco enfermo, estou um pouco gripado, tossi um pouco, mas se Deus me deu essa oportunidade, eu creio que essa noite Ele vai falar com a igreja. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Marcos. Glória a Deus, aleluias. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, texto bastante conhecido da igreja, bastante pregado, que diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Glória a Deus e aleluias. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou, glória a Deus e aleluias, grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa do vinho, sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Vento, glória a Deus, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Glória a Deus e aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O nosso Deus é bom, é poderoso, é santo. Aleluias. Eu vejo Isaías, o profeta Isaías, que no capítulo, glória a Deus e aleluias, 23, glória a Deus, 43, a partir do versículo 2, ele escreve dizendo: quando passasse pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, e nem chama arderá aqui. Também vejo, glória a Deus e aleluias, o mesmo profeta Isaías escrever, glória a Deus, no capítulo 54, aleluia, e no versículo 17, ele diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu os condenarás, e esta é a herança do servo do Senhor. Glória a Deus e aleluia. E a justiça a quem vem de mim, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O profeta, ele já começa dizendo à igreja do Senhor, que quando passares pelas águas, Cristo estará conosco. E quando passares pelos rios, ele não te submergirá, ou você não vai afundar. Aleluias. E quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Aleluias. Aleluias. Aqui eu já vejo uma grande promessa que o Senhor faz à igreja. Promessa essa que é Deus dizendo: todavia eu vou cuidar de você, porque quando você estiver passando pelos rios, eu estarei, o operador Júnior, segurado nas tuas mãos, dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. É você passando pelas águas profundas, e ele dizendo: não vai afundar, porque eu ainda cuido. É você no fogo, e ele
a Deus e aleluia. Aleluia. E no livro de Marcos, a qual nós acabamos de ler, glória a Deus e aleluia. Jesus estava certa feita pregando, glória a Deus, e grande multidão o seguia, porque sempre que Jesus pregava e ensinava, grande multidão o seguia, uns porque cria que ia ser liberto, outros porque acreditava que Jesus era o Messias e queria ser curado, e outros curiosos porque queria ver, e outros esses era a classe dos fariseus que estava ali tentando achar uma falha em Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estando pregando e ensinando, chegando certa hora, ele agora despede com o governador junto a multidão, aleluia. E ele despedindo a multidão, a Bíblia diz que agora ele dá uma ordem, glória a Deus, aleluia, dizendo: e passamos para outra margem. E a Bíblia diz que ele entra no barco com os seus discípulos e outros barquinhos o seguia, glória a Deus e aleluia. E agora eles começam a navegar sobre aquele mar, ou sobre aquele lago, dependendo da tradução da Bíblia. E a Bíblia diz que quando ele está no meio daquele lago, ou no meio daquelas águas, agora vem um grande temporal de vento, uma grande tempestade, agora começa a açoitar o barco, aleluia, de maneira que a Bíblia fala que as águas batiam forte, pastor Ilenberg, forte de uma maneira que as águas começam a subir sobre o barco, que as águas começam a encher o barco de água, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu creio que aqueles discípulos estão ali, eles começam a sentir medo, porque vendo aquele barco cheio de água, quem é o pescador que está no navio e começando a chover forte não vai entender? Como homens, eles que eram pescador e já sabia que quando o vento era contrário, muitas vezes muitos perderam a vida ali. E eles, como homens, eles começam a temer, eles começam a sentir medo e se esquecem de quem está na proa do barco dormindo. Se esquece que Jesus disse: passamos para outra margem. Se esquece que Jesus disse: nós vamos passar para outra margem. Ei, igreja do Senhor, se Jesus já declarou uma palavra de vitória sobre a tua vida, ainda que esteja difícil, ainda que o vento seja contrário, ainda que tudo pareça ir de contramão, mas creia na palavra que Cristo falou. Se lembre que Ele está na proa do barco. Se lembre que teu barco não vai sucumbir. Se lembre que Ele tem todo o poder, porque se Ele falou, está falado e pronto. Se Ele te disse que tu vai vencer, a vitória é certa, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, porque assim diz as Escrituras, que nós, os santos, somos mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia, aleluia. E assim diz as Escrituras santas, aleluia, aleluia, glória a Deus. Que aquele barco começa a se encher de água, que aquele barco agora, no meio da tempestade, parece que vai afundar, aleluia. Aí a Bíblia diz que algum dos discípulos vai até o mestre e diz: mestre, não te importa que pereçamos, aleluia.
vão acordar o mestre. Aí diz a Bíblia que agora o mestre se acordando do operador Júnior, ele olha para aquela tempestade, para aquele grande vento e diz: aquieta-te, vento, aleluia. E a Bíblia diz que agora o vento se acalma e a grande bonança sobre aquele mar, aleluia, aleluia. Se lembre, apenas uma palavra do mestre é necessário para que esse deserto, para que essa tempestade se acalme. Teu barquinho não vai naufragar, teu barquinho não vai sucumbir. A tempestade pode até ser forte, as ondas podem até açoitar teu barco, mas ele não vai quebrar, mas ele não vai naufragar, porque quem está dormindo na proa do barco é Cristo Jesus. Quem está dormindo na proa do barco é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é aquele que tem todo o poder. Aleluia, aleluia. Quem está na proa do barco é aquele que tem todo o poder. Essa noite, aleluia, se eu tivesse que dar um tema a essa palavra, a palavra seria, o tema seria esse: a tempestade nunca será maior do que o mestre. A tempestade nunca será maior do que Jesus Cristo de Nazaré. A tempestade pode até parecer grande, a tempestade pode até parecer forte, mas Cristo Jesus é bem maior, é bem maior, é bem maior, aleluia. O mestre é tão grande que vendo esse capítulo que eu começo a olhar para Davi, quando Davi está diante do gigante, quando o gigante vem descendo todo preparado, o gigante vem trazendo lança, vem trazendo escudo, vem todo ali com sua armadura, e Davi vem apenas com o alforje do lado, com uma funda e com um cajado. Aí sabe que o Davi diz, pastor? Aí Davi diz: tu vem ali com lança, com espada, com escudo, mas eu vou ali em nome do Senhor, em nome do Senhor que criou os céus e a terra, aleluia. Porque Davi sabia que o gigante era grande, mas Davi sabia que maior que o gigante era o Deus a qual ele servia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus acorda, apacigua a tempestade, glória a Deus, e aleluia. E a Bíblia diz que há uma grande bonança. Glória a Deus. De maneira, glória a Deus, e aleluia, que Jesus pergunta aos seus discípulos: por que são tão tímidos, homens de pequena fé? Por que não crestes? Por que não crestes? Mesmo eu estando no barco, por que não crestes? Ei, entenda uma coisa: quem está no teu barco é Jesus de Nazaré. Não temas, não temas esse vento, não temas essa tempestade, aleluias, aleluias, porque no momento certo Jesus, ele vai despertar, ele vai repreender o vento e dizer: aquieta-te, vento, cala-te, mar, e vai haver uma grande bonança, aleluia. Jesus, ele repreende aquele povo, porque mesmo aquele povo, estando na presença de Jesus, eles não confiaram, não acreditaram que iam vencer. Assim, ainda é como dos crentes do operador Júnior, que até está na igreja, até está orando, mas no primeiro vendaval, na primeira tempestade, começa a murmurar, começa a reclamar, e se esquece que quem está na proa do barco ainda é aquele que tem
Somente creia, somente creia, somente creia, aleluia. Porque se você crer, você vai ver o milagre, aleluia, que Deus vai fazer na tua vida, glória a Deus, aleluia, aleluia, grande Deus. Porque quando nosso Deus quer fazer, Ele faz e pronto. Porque não se lembrar que no livro de Mateus, aleluia, capítulo 14, certa feita, Jesus já tendo ali feito a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Agora Ele despede toda a multidão. Ele diz aos seus discípulos: vão na frente, presbítero Rafael, e fica ali no monte orando, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que aqueles discípulos, agora eles entram naquele barquinho e vai. E chegando agora, glória a Deus, aleluia, certo horário da noite, a Bíblia vai dizer que entre 12 a 6 da manhã, a Bíblia vai dizer que agora o vento começa a açoitar aquele barco, de maneira que os discípulos começam a temer, começam a ficar com medo de perecer no meio do mar. Mas uma coisa me chama a atenção, é que Jesus ficou orando, e quando tem oração pelo meio, algo tem que acontecer. Quando tem oração pelo meio, igreja, milagre vai acontecer. Aí a Bíblia diz que agora Jesus, ele para de orar e vem caminhando sobre o mar, aleluia. E a Bíblia diz que aqueles discípulos que vinham sendo açoitados pelo vento que era contrário, a Bíblia diz que ele vendo aquele ser andando sobre o mar, começa a temer e chega até a gritar: é um fantasma, e fica atemorizado. Aí Jesus começa a dizer: ei, não temas, que sou eu, o mestre que vim, aleluia, para dar livramento a vocês. Aí Pedro olhando diz: mestre, se for tu mesmo, manda aí ter contigo, aleluia. Aí Jesus diz: vem Pedro, vem, aleluia. A Bíblia vai dizer que Pedro agora ele desce daquele barco e começa a andar sobre as águas, aleluia. Ele começa a andar sobre as águas, mas a Bíblia vai dizer que ele olha para o vento, ele olha para o tamanho da tempestade, e no mesmo momento que ele começa a olhar, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, me salva, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai até ele, estende a mão para ele e tira ele daquele mar e coloca no barco de novo. E a Bíblia diz que há uma grande bonança, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, entenda uma coisa: ainda que o mestre não esteja no barco, ainda que o mestre tenha ficado no monte orando, mas se ele te ordenando, vá, você vai chegar. Não temas dificuldade, não temas a luta, não temas o tamanho do gigante que se levanta na tua frente, porque a vitória é certa, porque a garantia quem te deu não foi eu, Emanuel, não foi o governador Júnior, nem o presbítero Rafael, nem o governador Lucas, nem o pastor Lindbergh, nem o diácono Nilson. A garantia que tu vai chegar, quem deu foi as Escrituras Santas, foi Cristo Jesus, quando morreu no madeiro, quando morreu na cruz do Calvário, e disse: está consumado, que o véu rasgou de cima a baixo. Ele te deu a garantia que tu ia chegar. Aleluia, aleluia. E o que eu vejo, que mesmo ali, Pedro está andando sobre o mar, e Cristo na frente dele,
para falar somente uma coisa para vocês, amada igreja do Senhor. Não olha para o tamanho da tua dificuldade, não olha para o tamanho do deserto, não olha para o tamanho da tempestade, aleluia, mas olha para o tamanho do teu Deus. Olha para aquele que é consumador da tua vida. Olha para aquele que tem todo o poder. Que enquanto tu estiver olhando para ele, não vai ter mar, não vai ter fogo, não vai ter nada, não vai ter ferramenta preparada contra a tua vida que prospere. Porque assim como eu falei no começo, porque quando tu passares pelas águas, aleluia, ele estará contigo. Quando tu passares pelos rios, ele não vai te afundar. E quando tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque se Cristo está contigo, segurado na tua mão, a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do profeta Emanuel.